Muito bom dia, pessoal. Hoje eu estou aqui para trazer para vocês um pouquinho da minha história, da infância até os dias em que vivo, dia de hoje, né? Que a trajetória da vida da gente que começa lá no começo, junto com meus pais, meus irmãos. Sou uma pessoa nascida no interior de Goiás, né? Sou goiano e trago as marcas, né, do nosso Goiás até hoje, né? Estou com meus 67 anos e, e nunca saí do Goiás, né? Sempre morei no Goiás. Mudamos várias vezes de um lugar para o outro, mas nunca saí. Então, pessoal, a história da minha vida começa, né? Minha trajetória começa aos 6, 7 anos de idade, que a gente começa a nossa luta, né, do dia a dia para ser algo na vida, né? E, então, pessoal, a gente somos pessoas humildes, moravam em fazendas, roças de agregados, trabalhando para outros, né? Meu pai, ele era pessoas que mexia com gado, né? Trabalhava com gado, trabalhava com os animais, né? Quase todo tipo de animais ele trabalhava, era carreiro. Para quem não sabe, carreiro é o carro de boi, né? Meu pai trabalhava com carro de boi e minha mãe, muito humilde, que o Senhor já o levou, tanto os dois, né? Meu pai e minha mãe, o Senhor já o colheu. Mas ele deixou a história da nossa vida, né? Ele nos ensinou, como a palavra de Deus, lá em Provérbios 22, verso 6, ele diz assim: ensina o teu filho o caminho que deve andar. Então, essa é a primeira parte do versículo. Depois tem a finalização da parte 2 do versículo, que fala que mesmo quando a criança crescer, envelhecer, ele não vai esquecer dos ensinamentos que recebeu, né, dos seus pais. Perdão. Então, pessoal, a gente teve uma trajetória. Oh, meu Deus, não está gravando. Teve uma trajetória de longos caminhos, né? Por onde que a gente passou. Eu, na idade de 6 para 7 anos, a gente estudava. Naquela época não era colégio, era grupo. Existia um grupo nas fazendas onde a gente morava, e a gente caminhava 4, 5 quilômetros todos os dias. Levantava 4 horas da manhã, minha mãe preparava a comidinha da gente, deitado. 6 horas da manhã a gente saía e caminhava até o colégio, né? Caminhava até o grupo, e ali existia o professor. Era uma regra um pouquinho duro, mas que eu creio que as pessoas que estudavam naquela época, eles tinham um ensinamento mais adequado, né? Os professores se preocupavam muito com os alunos. E assim foi, né? A gente estudava, mas como o meu pai, ele trabalhava, morava em fazendas e fazendas, não parava. Meu pai não era cigano não, mas parece que ele era filho de cigano, né? A raça do cigano, porque meu pai não parava mais de que um ano num lugar. Um ano ele estava num lugar, outro ano ele estava em outro. E assim sucedia. Às vezes tinha ano nós estávamos num colégio, outro dia nós estávamos num grupo, outro dia nós estávamos no outro grupo para estudar.
e assim a gente não teve uma formação adequada, né? Adequada para o nosso nível, para ser uma pessoa mais entendida hoje. Mas graças a Deus pelo que aprendi, hoje eu tenho uma sabedoria. Eu sei que essa sabedoria talvez não vem só dos estudos, mas vem de Deus que nos dá, e as pessoas que nascem com o dom da sabedoria, né? Então, às vezes, mesmo que não estuda, mas ele é sábio. Ele sabe trabalhar, sabe viver, sabe conviver com as pessoas. E assim, nós morava em fazendas, como eu quero iniciar uma fazenda que nós morávamos, as dificuldades que nós passávamos, né? A gente morava na fazenda de um sargento chamado Dioclésio, no município do Rio do Peixe, Santa Terezinha de Goiás, que hoje é chamado região do Tocantins, né? E lá era Goiás, mas foi passado para Tocantins. Então a gente vivia, e eu quero dizer para vocês, a distância da fazenda que a gente morava para a cidade, para a gente comprar as coisas, era de 18 quilômetros. 18 lá a gente falava léguas, 3 léguas que representava 18 quilômetros, né? E quantas vezes a gente tinha a idade aí de 7 para 8 anos de idade, a gente saía, meu pai falava assim, meu nome é Anivaldo, né? Meu pai falava, Anivaldo, você vai hoje lá em Santa Terezinha para comprar algumas coisas. E às vezes essas coisas, irmão, não era muita coisa, porque arroz, feijão, galinha, nós tinha em casa, porco, a gente tinha, né, pra gente comer, mas faltava outras coisas, como, por exemplo, tinha o açúcar, o café, né, às vezes a gente saía de manhãzinha para ir comprar um café, e as condições eram tão precárias que a gente comprava, para ir comprar 1 quilo de açúcar na cidade, 18 quilômetros. A gente não tinha condução, não tinha animal ainda, e a gente tirava no pé, caminhando, né? A gente caminhava durante esses 18 quilômetros, que praticamente dava de 2 horas e meia, 3 horas de viagem, né? Para ir, 3 horas e meia de viagem para voltar. E a gente caminhava essa distância toda para comprar 1 quilo de açúcar. Vocês vê a dificuldade que era pra gente, né? E a gente, na caminhada, a gente passava por grandes matagal, mata mesmo, aonde tinha bichos, feras, onças, né? E imagina uma criança com 7, 8 anos entrando no meio de uma mata, em estradinhas pequenas, né? Estreita, mata de um lado, mata do outro, e você caminhar 18 quilômetros para chegar na cidade para comprar 1 quilo de açúcar. Chegando nessa cidade chamada Santa Terezinha de Goiás, a gente lá tinha uma pessoa muito querida da gente, um pastor, chamava pastor Jair, e esse pastor nos acomodava na casa dele quando a gente chegava, mandava a gente tomar um banho para descansar as pernas, né, descansar um pouquinho, e a gente fazia as compras. Muitas vezes a gente almoçava na casa dele e outras vezes a gente almoçava em outros lugares, né? E a gente descansava ali. Quando eu chegava ali, já era ali para umas 10 horas, ia fazer para umas 10, 11 horas. E aí a gente comprava aquele quilinho de açúcar, descansava um pouquinho e voltava de novo. E para começar, ainda tenho para dizer para vocês, naquela época a situação era tão precária que a gente não tinha uma sandália de pé, de dedo, essa sandália de dedo para poder caminhar, andava com o pé no chão, enfrentando pedra, espinhos, né, sol quentes, pisava naquela terra quente, e a gente caminhava nesses 18 quilômetros. Na volta dessa cidade, da cidade com o açúcar, a gente passava na fazendinha de um amigo do meu pai, chamava Sebastião, e tinha o apelido de Gongomé, Sebastião Gongomé. Então a gente passava lá, e todas as vezes que ele via a gente passando, ele não deixava a gente passar
sem ele não abordar a gente, chamar para casa dele. E ali ele dava água pra gente, procurar se a gente almoçou. Se a gente não almoçou, ele dava o almoço pra gente, né? A gente almoçava com ele ali e descansava. E não poderia demorar muito, porque era muito longe. E aí, gente, o que que acontecia? A gente voltava e pegava a estrada, né, novamente no caminho e caminhava. E quantas vezes a gente ia chegar em casa, escurecia antes de chegar em casa, a gente andando no meio daquelas matas, de noite, aonde há os perigos das onças, de muitas coisas, na beira do Rio do Peixe, né? Que todo mundo que morou lá sabia que lá tinha onça. E a gente, aquela criança no meio da mata, caminhando para levar o açúcar para nós tomar o nosso cafezinho do dia a dia, né? A luta não era fácil. A minha mãe, ela ficava na porta da casinha, olhando para a rua com medo, apavorada, esperando ver o seu filho chegar, né? Para ver a gente chegando. Porque eu falo assim, seus filhos, porque às vezes era eu, às vezes era o meu irmão mais velho que ia, né? Ele ia também, e a preocupação sempre pegava para ela, né? Sempre aquela preocupação de ter o cuidado de estar vendo se os filhos estão chegando bem ou não, né? E se já tardasse, ela já ficava desesperada, né? Mas como Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele nos guardou nessa caminhada. Ele nos guardou, nós ia, voltava, todas as vezes que ia e voltava, Deus nos guardava, nós voltávamos em paz. Então, pessoal, mostrando para vocês a nossa trajetória. E dessa trajetória, nós caminhando ali, trabalhando, muitos dias, fazendo lavouras, roças de arroz, de feijão, milhos, né? A gente plantava, ajudava o nosso pai. Nessa época nós não tinha colégio, porque o lugar que nós morávamos não tinha colégio, não tinha grupo ou escola, né? Pra gente estudar. Mas a gente sempre trabalhava, né? No que nosso pai nos orientava, nos ensinava, nós tentava a chegar ao nível de um cidadão mais na frente, né? E graças a Deus nós passamos por essa. Aí meu pai resolveu mudar dessa fazenda. Ele conseguiu outra fazenda para morar bem distante. Essa fazenda já era bem distante. A nossa mudança foi feita num carro de boi também, meu pai conduzindo. A nossa mudança toda no carro de boi, durante dias e noites viajando no carro de boi para poder chegar na outra fazenda. Beleza, chegamos na fazenda do fazendeiro chamado Geraldo Dama. E ali nós ficamos agregados, trabalhando com esse tipo um bom tempo. Lá, graças a Deus, lá tinha, o colégio era uma igreja, Assembleia de Deus, e lá de dia funcionava o grupo, a escola, né? Onde as crianças estudavam, onde a professora era filha do irmão desse Geraldo Dama, onde nós morava, do Vigilino Dama. E nós moramos lá por um bom tempo, trabalhando, meu pai mexendo com a fazenda, com gado, né? E assim, pessoal, viveu lá dessa fazenda, nós fomos para outra fazenda, que é essa fazenda do Vigilino Dama também, né? Nós trabalhamos para esse Vigilino Damas também, e muito tempo agregado com eles. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Nessa época, eu e meu irmão já tinha uma idade de 13 para 14 anos, quando nós estávamos na fazenda do Vigilino Dama. Quando nós tínhamos a idade de 13 para 14 anos, meu pai tocava lavouras, bastante roça, né? Como fala lá no coisa, de roça, de milho, de feijão, de arroz. E nós trabalhávamos, além disso, a gente levantava todos os dias pelas 5 horas da manhã, a gente tinha que estar lá no curral, tirando leite, porque o meu pai era o vaqueiro, e a gente ajudava o nosso pai a tirar leite. E a gente tirava o leite, quando era 7 horas o leiteiro passava, a gente tinha que estar com o leite pronto para entregar para o leiteiro. Beleza, a gente, nessa trajetória de lá, eu e meu irmão já levava a nossa enxada. De lá nós já ia direto para a roça. Meu pai
ficava terminando de cuidar das criação, e depois ele ia para a roça levar o almoço para a gente, e a gente trabalhando lá. A gente almoçava, trabalhava mais, vinha para casa, ajudava ele a apartar o gado, fazer tudo. Então nosso trabalho não foi fácil, pessoal. Não foi fácil para nós chegar ao nível que nós estamos hoje, graças a Deus. E assim trabalhamos muitos anos. Tinha um pasto que a gente roçava ele todo ano. Ele era 12 alqueiro, que representa hoje 48 hectares, né? 48 hectares de terra, né? Onde eu e meu irmão, com idade de 14, 15 anos, nós todos os anos nós batia esse pasto, roçava esse pasto todinho para poder, às vezes, para pagar dívida para o patrão, comprar uma roupa, né, uma chinelinha para os pés, né, para calçar, porque era uma novidade. A maior alegria nossa era quando a gente conseguia comprar uma sandália de dedo. Gente, pessoal, não é fácil, né? Não é fácil. Hoje você vê as pessoas, uma criança, se falar assim, uma criança de 7, 8 anos, fala assim, vamos ali na cidade com a sandália de dedo, eles já não querem, eles acham que aquilo ali é o cúmulo. Eles precisam de estar bem calçado, bem vestido para poder ir. Lógico, né? Os dias mudam, né? E assim, mas nós não tínhamos essa prioridade. A nossa família, meus irmãos, todos nós passamos por essas batalhas, né? Sofrimento. Pessoal, eu digo para vocês, hoje você deita numa cama macinho, colchão macinho, tranquilo, coberta. Nessa época a nossa cama era 4 estaquinhos ficados no chão, fazia um estaleirozinho, pegava, fazia um saco grande de coisa, enchia de palha ou capinho e fazia o nosso colchão, como se fosse essa capa de colchão, enchia ela de palha, de capim, e colocava em cima da cama e jogava o lençol, e ali a gente dormia. E quantas vezes nós levantávamos de manhã, as nossas costelas, nossas costas estavam encostadas naqueles varal da coisa, porque as palhas murchavam, secavam e ficavam as costas. Todo dia tinha que ver a gente chegar, na hora de deitar, fazer aquele fofar, aquelas palhas, os capim, para poder ficar fofinho até a gente dormir, né? Que depois que dorme não vê mais nada, né? Cansado do dia, da diária do dia. E assim, pessoal, nós teve os nossos estudos assim, pouco, mas foi muito sofrido para a gente estudar. Não teve a chance que as nossas crianças têm hoje, né? As nossas crianças hoje têm uma chance de rei para poder estar nos seus colégios, tem colégio militar, tem tudo hoje para as crianças, né? Daquela época para cá, então melhorou demais. Então, pessoal, a nossa trajetória foi assim. Dali, o que acontece? A gente moramos vários anos nessa fazenda. O meu pai, todo ano nós colhia bastante arroz, bastante milho, feijão, trabalhava para o fazendeiro, tinha porco, mas quando a gente olhava, a gente estava devendo mais para o patrão do que o que a gente tinha, né? Até que um certo dias, mais meu irmão, eu já tinha vindo aqui, eu tinha uma irmã que tinha casado com um rapaz aqui de Brasília, e aí eu vim passar uns dias com ele, depois eu voltei e falei pro meu irmão, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, chega de sofrer, chega de ficar pagando dívida pro patrão, nunca nós chega a nada, nunca nós cresce, toda a vida nós sofrendo, sendo escravo na fazenda, trabalhando aqui, porque tudo que nós faz aqui só é para pagar, a gente não tem um resultado. É o seguinte, eu vou embora para Brasília. Aí meu irmão virou para mim e falou assim, Nivaldo, se você vai, eu vou também. Aí nós falamos com o nosso pai, aí o meu pai, porque eu não vou, então o senhor vai ficar aí, se a mãe quiser ir, nós vamos levar a mãe. E o senhor vai ficar aí, porque nós não vamos deixar, mas eu estou devendo para o homem, o senhor vai continuar a ficar devendo, infelizmente nós tivemos que fazer isso para nós sair
como nunca fui escravizado pelo patrão, mas a escravidão pela honestidade, nós vivia essa escravidão porque nós éramos honestos, queria as coisas tudo certinho e foi certo. E então tudo que nós fizemos por esse patrão foi mais do que bem pago, né? E a gente resolvemos a sair de casa, nem mobília, né? Levou, largou tudo na casa, só pegou roupa de cama, coberta, e nós pegamos um ônibus e se mandemos para Itapaci, Goiás. De Itapaci, Goiás, nós pegamos um ônibus direto para Ceres. De Ceres nós viemos para Brasília. E Ceres é Goiás também. Nós viemos para Brasília, para casa da nossa irmã. A luta foi pesada, não foi fácil para nós. Nós trabalhamos, morava de aluguel, arrumamos um barraquinho, a família, 11 pessoas, né? Nessa época era 9 pessoas que moravam nesse barraquinho e a gente, tudo um barraquinho de 2 cômodos, imagina pessoal, e a gente trabalhando, quem trabalhava? Eu, meu irmão, meu pai ele não tinha profissão também, como a gente não tinha, mas a gente era novo, a gente arrumava mais serviço. E aí meu pai trabalhando, vendendo reciclagem, trabalhando, comprando ferro, vendendo, comprando alumínio, vendendo, cobre, e assim ele era o que nós sobrevivia, né? Mas meu irmão trabalhava de ajudante na obra, servente, né? Nós trabalhava, eu vou dizer para vocês amigos, era difícil, porque quando a gente pagava o aluguel, faltava o gás. Quando faltava o gás, tinha que fazer feira. Comprava o gás, tinha que fazer feira também. E assim, nunca pagar luz, água, tudo a gente tinha que pagar. E era praticamente nessa época, meu pai sofreu um derrame. Foi acometido de um derrame e ele foi parar no hospital. E aí ficou só eu e meu irmão cuidando dessa família, fazendo tudo, pagando aluguel. Até que um dia um amigo do meu pai falou para ele: eu tenho uma casa em Lusiânia, se vocês quiserem ir para lá, Lusiânia, Goiás, se vocês quiserem ir para lá, a gente vai fazer isso da casa para vocês morar. E assim nós fomos para essa Lusiânia e ali começou a nossa melhoria através disso aí, porque eu mais meu irmão já era mais de maior, né? Então a gente já trabalhava em serviço mais pesado, já ganhava melhor. Então a gente trabalhava numa fábrica de fazer bloco de cimento, e a gente trabalhou por 11 meses nessa fábrica. Compramos, cada um de nós, eu e meu irmão, eu comprei um lote, meu irmão comprou outro, e a gente estava pagando a prestação. E isso, pessoal, foi a nossa trajetória na vida, né? Até chegar hoje. Para não completar muito isso aí, eu quero dizer para vocês, dessa Lusiânia, a gente trabalhava numa cidadezinha que estava iniciando, a cidade ocidental. Hoje é uma estrutura muito boa nessa cidade, na cidade ocidental de Goiás. Então a gente caminhava, era outra trajetória, a gente caminhava mais ou menos 10 quilômetros, 10 a 12 quilômetros todos os dias. Todos os dias a gente caminhava para ir trabalhar. Saía cedinho, não tinha ônibus, não tinha condução para a gente ir. A gente não tinha uma bicicleta para a gente ir, que era distante, tinha que ser pelo meio do mato. O ônibus que tinha na cidade, ele ia para Brasília, ele saía 5 horas da manhã e voltava 5, 7 horas da noite, e estava chegando novamente em Lusiânia. Então, para nós, não tinha como nós pegar esse ônibus para ir. E aí, pessoal, o que acontece? E eu também não passava na cidade ocidental. Então, aí o que acontece? Ele trabalhou muito tempo nessa cidade ocidental, depois abriu outro loteamento, aonde hoje nós temos a nossa residência, né? Onde nós moramos, né? Na cidade de Valparaíso de Goiás. E a gente iniciou ali no Valparaíso de Goiás, aonde só tinha 3 casinhas. E a gente começou nesse loteamento e fomos crescendo, graças a Deus, trabalhando, cavando poço para o povo, fazendo. A gente aprendeu a profissão de pedreiros e a gente começou o crescimento
da nossa vida por ali. E eu quero dizer para vocês, pessoal, que hoje a nossa família está estruturada. Todos nós estamos estruturados, não estamos ricos, mas temos o que comer, temos aonde morar, aonde reclinar a nossa cabeça, né? Então, hoje nós estamos na graça, né? Porque eu falo assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, pessoal, o que eu quero falar com isso, deixando essa história para vocês hoje, é mostrar para vocês que teve muitas pessoas que nasceram no berço de ouro. E teve muitas pessoas que também teve o mesmo ou mais sofrimento do que eu passei, né? Que a gente passou. Mas eu digo para você, olha, tenha fé, tenha esperança, não desista, não desanima, porque o que eu digo para vocês, ó, tudo que nós fazemos, né, na honestidade, com sinceridade, Deus abençoa. Nunca queira tirar nada dos outros. Nunca queira. Gente, eu já fui chamado para ser candidato a vereador. Eu nunca quis isso. Não tenho nada contra quem quer ser, mas eu nunca quis esse negócio de ser candidato a vereador. Já quis ser uma pessoa mais livre, trabalhar e para eu ter o meu sustento, né? O meu sustento de cada dia. Criei meus filhos, tenho 3 filhos, que é uma benção, né? Todos hoje estão formados, tem uma que é empresária, né? É empresária de construção em São Paulo. Hoje eu tenho um filho que ele é formado também, graças a Deus, em ciências contábeis, né? Ele é formado. Há pouco tempo teve o diploma dele, né? Formado e trabalha há muito tempo já nessa área e formou nessa área. Então, a outra filha minha também, ela trabalha, né, com o seu esposo na obra de Deus, na igreja, né? Tomando conta da igreja. É um líder de respeito, um líder de honra, um líder que não deseja o mal, é um líder que não quer tirar nada dos outros. Ele é uma pessoa que ele faz jus ao seu trabalho, né? Então, pessoal, eu sou muito grato, sou muito feliz, tenho uma bela esposa, né? Uma linda esposa. Ela não está comigo hoje, mas ela está viajando, né? Foi viajar na casa dos parentes e hoje eu resolvi fazer essa live aqui para vocês, mostrando para vocês no meu dia a dia, né? E dizer para vocês, não desanima, vai em frente. Vai chegar o dia em que você vai poder contar também a sua vitória. Eu sei que Deus tem muitas coisas ainda preparadas para mim. Eu sei que ainda vou ver muitas bênçãos, muitas maravilhas. E isso faz parte da nossa vida, né? Então, pessoal, muito obrigado pelo carinho. Você que vê aí, curte aí, né, essa live, né? Curte essa live. Que eu quero colocar em todos os canais, no Instagram, vou colocar também no Kawaii, vou colocar no TikTok, quero colocar também no YouTube, né? E vocês façam, escreva, né? Vocês comentem, né? Sobre essa live que eu estou fazendo hoje. E quero desejar para vocês um bom dia, que o Senhor abençoe a vida de vocês, que o Senhor dê vitória a todos vocês, a todos meus amigos, a todos aqueles que alcançarem essa live, né? Eu quero pedir a vocês, olha gente, curta, me ajude no canal e seja uma pessoa de cabeça erguida, olha para frente, não olha para as adversidades, não olha para os problemas, olha para frente, para Jesus. Creia que você vai chegar lá, em nome de Jesus. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau, e tenha um bom dia a todos em nome de Jesus.